Olá, turma, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre os sinais de pontuação. Eu gravei esse vídeo para vocês falando sobre todos os sinais de pontuação, menos a vírgula. A vírgula vai ter um videozinho separado, porque ela é muito importante, tem muitos casos. Então nós vamos conhecer alguns sinais de pontuação e no próximo vídeo vai ser só sobre a vírgula, tudo bem? Então vamos lá. Afinal, para que servem os sinais de pontuação? Pessoal, a escrita ela veio depois da fala. E os sinais de pontuação, eles servem para marcar a nossa entonação, a mudança de sentido nas palavras, serve também para mostrar uma intenção quando nós queremos alguma coisa. Imagine só se não tivesse ponto de interrogação. Nós não saberíamos se é uma pergunta na hora da leitura. Imagina se não tivesse o ponto de exclamação. Nós não saberíamos se aquela frase está demonstrando medo, está demonstrando alegria, está demonstrando felicidade. Então, os sinais de pontuação, eles servem para dar sentido à nossa escrita, tá legal? Todo texto deve ter sinais de pontuação. Então, vamos começar conhecendo alguns sinais. O primeiro é o ponto final, que é esse aqui, ó, que eu estou circulando para vocês. Como o próprio nome já diz, o ponto final vem no final de determinadas frases. Ele é usado para frases declarativas, que são frases que querem declarar alguma coisa, frases imperativas, que são aquelas frases que dão ordem, e abreviaturas, que são aquelas palavras que a gente diminui e coloca um pontinho no final, como, por exemplo, prof, em vez de escrever professora. Então, ele é usado nessas três ocasiões. Coloquei aqui uns exemplos para vocês. Ó. Gustavo e Camila são casados. Foi uma declaração que eu fiz, foi uma frase comum que eu falei. Então, no final, pontinho final. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aqui eu tenho uma frase imperativa. O que é a frase imperativa? É aquela frase que os verbos dão ordem. É só você lembrar que imperativa parece com imperador. Imperador não dá ordens, não comanda. Então, aqui eu tenho o verbo faça, que é um verbo que está mandando. E aqui o faça também, novamente, o não faça, né? Então, no final de frases imperativas, eu também uso o ponto final. E nas abreviaturas? Eu posso usar o SR para senhor, aí eu tenho que colocar um pontinho final, porque eu estou demonstrando que a palavra não está completa, é uma abreviatura. Eu posso usar o EX com um pontinho no final, para demonstrar que é a palavra exemplo, tá legal? Então, ponto final é bem fácil. Ele vem no final das frases e para abreviaturas também. O próximo ponto é esse aqui, ó, o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele serve para exprimir sentimentos. Ele demonstra raiva, ele demonstra alegria, susto, espanto, felicidade. Tá legal? Por exemplo, que susto, né? No final eu coloco ponto de exclamação, porque ali eu estou demonstrando que teve um sentimento naquela frase. Ou então eu posso dizer, o dia está maravilhoso, eu estou admirando o dia. Então no final eu também coloco o ponto de exclamação. E ele também é usado depois das interjeições. O que são interjeições? São palavras que demonstram algum sentimento também. Por exemplo, oba, ufa. Eu também uso o ponto de exclamação, tá legal? Então, só para lembrar que o ponto de exclamação está diretamente ligado a sentimentos. O próximo ponto é o ponto de interrogação, que é este aqui que eu estou circulando para vocês. O ponto de interrogação é muito simples e muito fácil de utilizar. Ele é sempre utilizado no final de perguntas. Por exemplo, o que você quer comer hoje? Pontinho de exclamação no final, é uma pergunta. Repare na minha entonação na hora de falar. O que você quer comer hoje? Na leitura nós temos que fazer assim. Se tem o ponto de interrogação no final, eu tenho que dar uma entonação de pergunta, tá? Quantos anos você tem? Ponto de interrogação no final. Quando será a reunião? Ponto de interrogação no final. Aqui eu tenho três frases que são perguntas, então eu preciso utilizar o ponto de interrogação. Se eu não colocar o ponto de interrogação no final dessas frases, elas não vão ser perguntas, tá? Vão ser frases comuns, frases declarativas. Então, muito cuidado, porque a pontuação pode mudar completamente o sentido de uma frase.
Pessoal, depois eu tenho os dois pontos, que são esses dois aqui, ó, que eu estou circulando para vocês. Os dois pontos, ele tem algumas atribuições. Por exemplo, é utilizado para abrir um diálogo. O que é o diálogo? É uma conversa entre dois personagens. Aí eu coloquei o exemplo aqui, ó. E Peter Pan disse, dois pontos. Ele vai dizer alguma coisa, alguma coisa vai ser anunciada. Então eu tenho que colocar os dois pontos para marcar que alguma coisa vai vir depois, tá bom? Uma conversa entre duas pessoas, entre dois personagens. E ele também é utilizado para começar uma explicação ou enumeração. Quer ver o exemplo? Camila precisa fazer muitas coisas hoje. Dois pontos. E aí na frase vai dizer tudo o que a Camila precisa fazer. Eu estou iniciando uma enumeração. Ó, dar aula, corrigir atividades, participar de reunião e fazer planejamento. Eu enumerei 4 coisas que a Camila precisa fazer. Então, eu preciso colocar os dois pontos, porque algo vai ser dito depois. Então, os dois pontos geralmente é uma preparação para algo que vai ser dito depois. Ou a fala de algum personagem, ou enumeração de alguma coisa, tá bom? Nós temos o ponto e vírgula, que é diferente da vírgula. É uma vírgula que tem um pontinho em cima. Como eu já disse para vocês, não vou falar sobre vírgula nesse vídeo. Eu vou falar só num outro vídeo separado só sobre a vírgula. Então, vamos lá. O ponto e vírgula, ele serve para listar elementos enumerados. Ele lista elementos enumerados. Por exemplo, uma lista de compras. Eu fiz uma lista de compras. O que eu vou comprar? 2 pontos, porque agora eu vou colocar tudo que eu vou comprar. Arroz, ponto e vírgula. Embaixo, feijão, ponto e vírgula. Farinha, ponto e vírgula. Tá legal? Então, se os elementos estão numa lista, eu preciso colocar o ponto e vírgula no final para separá-los, tá? Bem simples também. Nós temos as aspas. Reparem que as aspas, elas começam e elas terminam. A gente abre aspas e a gente fecha aspas, tá legal? E utilizamos em diversas situações. Quando nós utilizamos palavras que não fazem parte do nosso vocabulário, a gente tem que colocar as aspas para destacar. Quando nós estamos escrevendo um texto e queremos utilizar alguma gíria, tipo, fala sério, colocar as aspas, porque aquilo não faz parte da natureza do texto, então tem que destacar com aspas. Expressões populares, ironia. O que é ironia? Ironia é quando você quer fazer uma brincadeira dizendo o contrário do que na verdade você quer dizer, tá bom? Tem que colocar aspas também. E citação da fala de alguém. Por exemplo, eu estou escrevendo um texto e aí eu quero colocar no meu texto exatamente o que uma pessoa falou. Nossa, eu achei legal a citação que uma pessoa falou, eu quero colocar exatamente o que aquela pessoa falou. Eu tenho que colocar aquilo ali entre aspas, aquela frase toda que a pessoa falou entre aspas, porque aquilo ali não foi você que falou, e foi outra pessoa que falou. Então eu tenho que colocar as aspas para marcar que aquilo ali não foi o autor que escreveu, foi outra pessoa que falou ou que escreveu. Geralmente é utilizado em reportagens, quando a gente vai fazer entrevista com alguém, em jornais. Aspas são utilizadas para mostrar que aquela fala não é do autor que está escrevendo o texto. Tá legal? Nós temos os parênteses. Os parênteses são o mesmo mecanismo da aspas. Eles abrem e eles fecham. Tá legal? Servem para isolar algum termo ou acrescentar alguma informação. Tá bom? Então, por exemplo, Maria quer muito ir ao cinema com Pedro, mas seu pai não iria deixar. Aí, entre parênteses, ele nunca deixa mesmo, é como se fosse uma informação extra ou como se fosse um comentário, tá legal? Os parênteses, eles servem para isso. Nós temos o travessão. Travessão é este sinal aqui. Ele serve para enumerar, assim como o ponto e vírgula, mas vem antes. Se eu quero fazer uma lista de compras, eu posso botar o travessão para botar. Eu quero comprar arroz, feijão, macarrão, farinha, carne. E é usado entre os diálogos dos personagens. Maria perguntou a João, 2 pontos, porque tá vindo uma fala aí. Travessão, olha o travessão aqui. O que faremos agora que estamos perdidos? É a fala da Maria. Depois o outro travessão é a fala do João. Não sei, mas tenho uma boa ideia. Então, os 2 pontos e o travessão, eles têm basicamente a ver com as falas dos personagens, com o diálogo entre os personagens numa história. Tá legal? Pessoal, essa foi a nossa aulinha sobre sinais de pontuação.
reveja várias vezes, assistam. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses sinais de pontuação, vocês podem me perguntar. Vocês só vão aprender a utilizar os sinais de pontuação praticando bastante leitura e escrita. Então comecem a escrever, escrevam textos, escrevam um diário, escrevam sobre a vida de vocês, sobre o dia de vocês e utilizem a pontuação, tá legal? Até a próxima!